Você bem informado. Jornal da Ótima. 8h46, já estamos também com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, ao vivo, para falar com a gente sobre a cidade. Bom dia, prefeito. Bom dia, é sempre um prazer poder conversar com vocês da Ótima. Bom dia, prefeito, tudo bom? Como é que está Jacareí? Como é que amanheceu hoje aí? Tudo certinho? O tempo está meio nublado, um pouco frio, Isso obriga as pessoas a terem maior estímulo para ficarem em casa, ficarem no seu cobertor e só saírem se estritamente necessário. Essas duas regras estão... É aquilo que nós vamos falando aqui incansavelmente, prefeito. Fique em casa, saia somente se for preciso e assim por diante. Bom, prefeito, o senhor como presidente do Codivap, consórcio dos municípios do Vale do Paraíba, como é que está a sua avaliação com relação a essa nova quarentena inteligente? Está dando certo? Está dentro do que estava previsto? Como é que o senhor está vendo? Olha, nós criamos um modelo de monitoramento de todos os aspectos, todos os critérios do governo do estado. Fazemos isso por município, por microrregião, analisamos aspectos desses diversos segmentos, principalmente comércio, né, os grandes centros de mobilidade das pessoas. Porque nós, evidentemente, estamos nos preocupados bastante com três coisas. Primeiro, o comportamento das pessoas, comerciantes e consumidores. Sem uma adesão, sem um comprometimento desses dois segmentos sociais, nós não teremos avanço, pelo contrário, teremos retrocessos. Segundo, a estrutura hospitalar, que a gente precisa ter um cuidado, não podemos, na nossa região, ter alguém precisando de vaga de UTI e não ter a UTI. Isso é ponto de honra. Uma região como o Vale, com a estrutura econômica, com o aporte que tem de recursos e com a capacidade que tem de enfrentar os seus desafios, não pode perder vidas por falta de vaga de UTI. Esse é um assunto que nos preocupa extremamente. E o terceiro aspecto, também importante, é a gente analisar com critérios técnicos, com métodos desenvolvidos por especialistas na área, os melhores modelos do mundo, o comportamento desse vírus, que é uma novidade para todos nós. Então, nós estamos analisando diariamente esses três aspectos para termos, primeiro, a convicção pessoal e depois argumento suficiente para convencer a sociedade, porque esse é o grande desafio dos prefeitos em tempo de pandemia, é tentar pacificar eventuais divergências políticas entre agentes de outras esferas e ter uma orientação clara, precisa, objetiva e direta com a sua comunidade local. Muito bem, prefeito, são 8h49, falando dessa questão de harmonizar, né, as condutas passadas aos municípios perante a população e a sociedade, o senhor representa duas classes, né? A região e também o município de Jacareí. E a gente tem visto bastante divergência entre os decretos municipais, o decreto estadual também, e isso tem causado uma certa ansiedade e até um certo desconforto por parte da sociedade, do setor do comércio, da indústria. Cada hora o decreto diz uma coisa, pode, não pode. Os últimos dias também o senhor divulgou aí a respeito da questão da flexibilização do comércio em Jacareí, né, que podia, depois não podia mais. Enfim, como que o senhor tem avaliado a conduta do Estado com relação aos decretos e a conduta do município também frente às regras que estão sendo ditadas? Olha, eu acho que tem um aspecto só que precisa ser superado nessa relação Estado e União, que é a questão referente às academias e bares e barbearias, que o governo federal baixou um decreto reconhecendo como atividades essenciais, e pelo sistema jurídico isso seria suficiente para a abertura. Porém, no próprio decreto presidencial, foi condicionado à regulamentação pelo Ministério da Saúde, regulamentação que até hoje não saiu. Ato seguinte, o governador do estado insistiu que essas atividades deveriam ser excluídas do rol de atividades essenciais dentro do estado de São Paulo. Esse conflito ainda não foi afastado
porque ainda não chegou ao Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos essa questão pendente. No tocante ao âmbito estadual e municipal, o que nós temos observado é algumas iniciativas, diria que poucas, considerando 645 municípios, de prefeitos que, conhecedores da realidade local e tendo ainda uma certa dificuldade de entender a dimensão regional e estadual do fenômeno, tentam liberar atividades que eles acham que eles são assessorados por suas equipes que não deveriam ter esse nível de restrição. Esse é o segundo dilema que a gente tenta resolver e padronizar na nossa Codivap, nas nossas reuniões. A gente não tem tido sucesso em dois aspectos. O horário de funcionamento dos estabelecimentos. Jacareí em nenhum momento disciplinou diferente do Estado. Desde dia 17 de março, nós temos seguido rigorosamente as regras do Estado, porque entendemos que precisa ter uma autoridade única ditando as regras. É indispensável isso. E o Supremo ratificou o entendimento de que é o governo do Estado. E entendemos também que o melhor é segurança jurídica. Ainda que alguns percam, ainda que uns se sintam injustiçados, é melhor ter segurança jurídica, é melhor ter a clareza na direção do que ter dubiedade num assunto tão importante. Alguns prefeitos têm insistido e têm sido derrotados na justiça por aqueles que acionam a justiça. Então, nós temos hoje ainda o problema do horário, que, na nossa opinião, uma decisão equivocada. Entendemos que é melhor funcionar 12 horas do que 4. 12 horas você dilui a pressão do transporte coletivo, dilui a aglomeração. E você pode controlar a presença de 20% naquele momento, não no global. Então, me parece que essa regra do Estado é equivocada e nós estamos tentando, politicamente, por intermédio do nosso representante no Conselho, que é o Felício, no Comitê Municipalista, mudar isto. Espero que mudemos, porque me parece que, do ponto de vista da estratégia de evitar aglomeração e de estimular uma presença diluída, essa regra é equivocada. E o segundo é o problema de academias e barbearias que tem uma regra federal, tem uma regra estadual, conflitantes, e ainda não tem solução jurídica dada pelo Supremo Tribunal Federal. Essas medidas realmente com relação às academias, enfim, são necessárias, mas são conflitantes mesmo, né? Não tem outro modo. Prefeito, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a Jacareí. Nós temos uma população aí de 231 mil habitantes, né? 231.863. Até o presente momento, 316 casos de infectados e 16 mortes. É um número bastante... a gente não pode dizer confortável, mas o número de mortos de Jacareí são 69 por milhão. É um número baixíssimo em relação ao estado de São Paulo, em relação à grande São Paulo e até em relação ao Brasil. Isso conforta um pouco, pelo menos, o prefeito, não é? Olha, isso nos deixa triste. Eu acho que o ideal era não termos perdido nenhuma vida, e principalmente se a perda se deu por falta de atenção médica, e não foi o caso. Nós pudemos atender todas as pessoas que precisaram, tanto a situação de pessoas que precisaram de uma atenção antes do falecimento, como daquelas que se recuperaram. Nós temos uma estrutura médica hospitalar que atendeu toda a demanda de Jacareí, de Santa Branca e de Garatá, que são as duas cidades de referência para a média e alta complexidade de Jacareí. Mas há um dado que eu gostaria de apresentar que nos deixa mais confortável, que é a perda consistente de fôlego do contágio. Na primeira semana de maio, que foi a mais crítica, nós tivemos, naquela semana, um aumento de 49% dos casos. Na semana seguinte, 47% de aumento. Depois caímos para 34%, aí ficamos 2 semanas com 34% de aumento naquela semana. E a última semana, graças a Deus, ficamos na faixa de 20% de aumento. Ou seja, está sendo consistente a perda de fôlego do contágio. Essa perda poderia ser mais acentuada e nós já estarmos na fase de decréscimo, de queda, se nós tivéssemos feito um isolamento para valer.
E isso é problema do Brasil, por vários fatores que nós já falamos em algumas outras oportunidades. Mas mesmo este isolamento à la brasileira funcionou, permitiu que o vírus perdesse o fôlego no tocante ao contágio. Então, tivemos uma queda drástica nas 2 últimas semanas do volume, embora há um aumento de números, mais uma queda do percentual sobre os casos. E aqueles que precisam de atenção hospitalar, nós estamos garantindo, com a transformação da UPA em 30 leitos com respiradores, sem UTI, só casos muito graves é que não são atendidos no UPA, organizamos totalmente o sistema e com a criação de um hospital de retaguarda para restauração, para cuidados mais intensos daquele que não pode ficar em isolamento na sua casa ou daqueles que, por ter alguma doença crônica, precisa de um maior cuidado. Isolamos um hotel para as pessoas em situação de rua, que era, no primeiro momento, o grupo mais perigoso, mas que mais submetido a risco tinha, e por viver na rua e precisar de contato com as pessoas, também expunha as outras pessoas. E fizemos uma política muito intensa de acompanhamento nos nossos lares de permanência de idosos, e graças a Deus nenhum idoso que esteja nos nossos abrigos, e apenas um caso de pessoa em situação de rua que foi instantaneamente isolado neste hotel, que precisa desse isolamento mais radical. E graças a Deus nós conseguimos esses 2 segmentos que eram apontados pelos especialistas como os mais vulneráveis a contágio, só um caso, e por isso acho que obtivemos bastante sucesso, porque começamos em março tomando medidas necessárias na parte epidemiológica e na parte de atenção hospitalar. Muito bem, prefeito. Bom, nós cumprimentamos pelas atitudes aí do prefeito com relação aos mais carentes, porque são medidas necessárias e importantes, né? E não deixar os vulneráveis para trás é muito importante, muito salutar. Prefeito, nós temos feito sempre entrevistas aí com os prefeitos do Vale do Paraíba como um todo. O nosso repórter Romarinho Batista está aí na tela para o senhor verificar. A gente sempre gosta também de mostrar os dados positivos, né? Os dados de recuperados, para nós, são mais importantes do coronavírus do que os outros dados. E também as ações importantes do município são importantes. E o Romarinho está aí. O que você traz de bom aí de Jacareí, Romarinho? Bom dia, Elite. Bom dia, Aline. Bom dia, prefeito. Bom, estou aqui agora em uma das avenidas mais importantes também da cidade de Jacareí, a Avenida Getúlio Vargas. É uma avenida que faz acesso tanto quem vem de São José dos Campos ou da Via Dutra, ou quem precisa sair da cidade. Ao fundo aqui nós vemos também a loja Inovar, que é uma das nossas anunciantes. Eles também estão abertos aí, de acordo, aliás, levando em consideração todas as orientações para o comércio está aberto. E eu também tenho uma notícia importante, até uma pergunta aí para o prefeito. Após prever o começo das obras para o maio do ano passado, né, a prefeitura anunciou o início da 3ª ponte sob o Rio Paraíba, na última semana aqui em Jacareí. O projeto viário aguarda há décadas pela população e deve ter um custo de em torno de 17 milhões de reais, financiamento pelo CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina. De acordo com o município, o objetivo da implantação da 3ª ponte, juntamente com a duplicação da Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e da interligação da Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino com o Parque Meia Lua, é oferecer uma interligação viária direta entre as regiões leste, oeste e norte, sem passar por essa região central. Prefeito, de acordo com o próprio anúncio da prefeitura, essa obra vai ser muito bem-vinda para a cidade, né? Com certeza, e muito obrigado por tratar esse tema tão relevante. É uma obra que está nos planos de governos há mais de 30 anos. Primeira vez que se falou dessa 3ª ponte foi na década de 70, em 76. E por vários fatores nunca foi feito. Hoje nós vivemos uma situação de estrangulamento total da região central. Quem passa no centro sofre esses efeitos. Todos os bairros se comunicam pela região central. Nós temos um rio separando o meio da cidade, algo em torno de 35% no lado do rio mais próximo de São Paulo e 65% da cidade do lado de cá, perto de São José dos Campos. E as pessoas, para se deslocarem, ou usam a região central ou usam a Dutra. Na chegada do pedágio, deixou de ser utilizada a Dutra como via urbana
E ela não pode ser via urbana, ela é via rápida, ela é para quem sai de São Paulo e quer ir para o Rio, quer ir para o Vale, não é para o trânsito interno. Por isso, a necessidade de apresentar um sistema viário, um anel viário. Nós estamos começando, fazendo a ligação hoje da Getúlio Vargas até a Castelo Branco, passando aí pela Davilino e Malek Assad. Estão projetados e incluídos nesse pacote do CAF mais 2 avenidas ligando a Castelo Branco até a Lucas Nogueira Garcês, quando então a gente completa o sistema do lado de cá, da primeira entrada de Jacareí, que é a Lucas Nogueira Garcês, paralela à Dutra, em toda a extensão fora da região central, até a última acesso da Dutra de Jacareí, que é a Getúlio Vargas. Esse é o espetacular. Essas 2 segundas obras têm alguns embaraços com a Justiça. O Ministério Público e a Defensoria Pública ainda não estão convencidos de que dar um sistema viário adequado para a cidade é mais importante do que preservar reservatórios de alguns bichinhos de estimação. Mas a gente consegue vencer esse desafio o ano que vem. Se Deus quiser, a gente coloca em licitação e realiza essas 2 outras obras, e aí completamos. São obras que já estão com recursos garantidos no CAF. Que ótimo. Romarinho, mais alguma coisa, não? Eu vou falar um pouquinho da previsão do tempo hoje, que a máxima hoje vai fazer um pouco calor mais tarde, em 29 graus a máxima, 19 e 16 graus a mínima, nesse exato momento fazendo 19 graus. Agora eu vou sair daqui, Elite, da Avenida Getúlio Vargas, e vou dar um pulinho no centro para a gente ver como é que está o movimento lá, se o pessoal, se os comerciantes estão seguindo realmente as recomendações de abertura, e eu já entro em contato com vocês de novo. Prefeito, bom dia para você, um bom trabalho. Bom dia, obrigado. Ok. A gente tem acompanhado o movimento do comércio, né, para sentir como é que o comerciante está, se ele está seguindo as regras ou não está. E o que a gente tem notado aí aqui em São José dos Campos é uma fiscalização orientativa ao comerciante. Eu quero crer que aí em Jacareí a prefeitura deve estar fazendo mais ou menos a mesma coisa, ou seja, vistoriando e orientando o comércio de como ele deve atuar nesse momento complicado, né, prefeito? Sim, protocolos, fizemos bastante formação, vigilância epidemiológica, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tivemos várias reuniões à distância, mas com mais de 150 comerciantes, em 3 oportunidades, discutimos o protocolo, entregamos para eles, então houve uma conscientização muito grande, e se não tiver a colaboração dos comerciantes e também da população, não tem jeito, não tem como fiscalizar 230 mil pessoas. Não tem como colocar os servidores da vigilância epidemiológica para fiscalizar quem está de máscara, quem está sem máscara, quem tem gel, quem não tem gel. Nós temos a dengue aí para perseguir, né? Não podemos esquecer dos outros problemas. E tem questões epidemiológicas, estrito sensu, no tocante ao Covid, que exigem uma atenção especial, né? Então, altos pontos de congestionamento, altos pontos de tumulto, tudo isso vai exigir uma atenção direta. Agora, os pequenos comércios, os comércios situados nos bairros, os comércios bem estruturados, eles precisam ser parceiros. E é esta parceria entre comerciante e consumidor que vai permitir que logo, e eu espero que até o final desse mês, a curva de contágio comece a decair. Hoje ainda não está decrescente, embora esteja crescendo com um ritmo menor, mas ainda está crescendo. E isso é extremamente preocupante, porque nós temos limitações objetivas, que é a nossa capacidade hospitalar. O que todo mundo procura saber, né, que ansiosamente quando é que nós chegamos no topo da montanha, já estamos descendo, nós precisamos descer urgentemente, né, prefeito? E a gente, infelizmente, ainda não sabe, mas tem dados aí comprovando que nós provavelmente estejamos no pico, né? De agora em diante, torcemos para que comecemos a descer. Isso é o que todo mundo quer, né, prefeito? Bom, prefeito, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que a sua agenda também é bastante apertada. Agradecemos demais a sua participação. Esperamos poder contar com o senhor nas próximas semanas para fazermos uma avaliação dos números de Jacareí e das coisas importantes que o senhor vem desenvolvendo aí no seu município. E colocamos aí o microfone à disposição para as suas considerações finais de algo que nós possamos ter esquecido de perguntar e seja de interesse do município, prefeito. Eu que agradeço e quero aproveitar e dizer que precisamos ter bastante prudência hoje. O governador vai anunciar as novas regras, os não recomendam mudança. Nós tivemos muito pouco tempo de convivência com as regras atuais, ainda está crescendo
E a nossa capacidade de atenção hospitalar instalada, ela não é extraordinária, né? E, portanto, precisamos ter bastante prudência. Eu tenho absoluta certeza que o governador João Dória tomará a decisão consciente e responsável para continuar preservando vida, abrindo com segurança e, sobretudo, não tendo risco de retrocesso. Esses são os 3 valores que devem nortear essa decisão e será tomada com responsabilidade e com prudência. Agora, 9h06, agradecemos a participação, prefeito Isaías Santana, de Jacareí, participando hoje do Jornal da Ótima FM. Prefeito, ótimo resto de semana, obrigada pela participação.